Você já sentiu que Deus está demorando para cumprir algo que Ele prometeu na sua vida? Já olhou para suas circunstâncias e pensou: será que Deus esqueceu de mim? Será que eu entendi mal sua promessa? Hoje, quero falar diretamente ao seu coração sobre uma verdade poderosa encontrada em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Esta é uma palavra para aqueles que estão cansados de esperar, para os que começaram a duvidar, para você que talvez esteja a ponto de desistir da promessa. Por que duvidamos das promessas de Deus? Primeiro, precisamos entender por que nós, humanos, temos tanta dificuldade em confiar nas promessas divinas. Vivemos em um mundo onde promessas são quebradas constantemente. Políticos fazem promessas que não cumprem. Pessoas nos decepcionam. Às vezes, até nós mesmos quebramos promessas que fizemos a outros ou a nós mesmos. Nossa experiência humana nos ensinou a ser céticos. E quando essa mentalidade influencia nossa relação com Deus, começamos a projetar nele características humanas. Pensamos: se os homens mentem e voltam atrás, talvez Deus também o faça. Mas o versículo de hoje nos lembra exatamente o contrário. Deus não é homem para que minta. Esta negação é poderosa. Ela estabelece uma diferença fundamental entre as promessas humanas e as divinas. A questão é: você está medindo a fidelidade de Deus pela régua da experiência humana? A natureza imutável de Deus. Pense comigo. Quando Deus faz uma promessa, ela não vem da mesma fonte que as promessas humanas. As promessas humanas são limitadas por nossa inconstância, nosso conhecimento limitado e nossa capacidade restrita. Prometemos o que acreditamos poder cumprir no momento, mas as circunstâncias mudam, nossas prioridades se alteram e, frequentemente, não temos controle sobre os fatores necessários para cumprir o que prometemos. Deus, por outro lado, é imutável. Em Malaquias 3:6, ele declara: eu, o Senhor, não mudo. Quando Deus promete algo, ele sabe perfeitamente o futuro, tem todo o poder para realizar sua palavra. Permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é afetado por circunstâncias imprevistas, nunca muda de ideia por capricho. A segunda parte do versículo diz: nem filho de homem para que se arrependa. O arrependimento aqui não se refere ao arrependimento de pecados, mas a mudar de ideia ou voltar atrás em uma decisão. Quando um ser humano se arrepende de uma promessa, geralmente é porque descobriu informações novas, que não tinha antes, percebeu que não tem capacidade para cumprir, mudou suas prioridades ou desejos. Deus não opera assim. Ele conhece tudo desde o princípio, tem todo o poder e seus propósitos são eternos. Isso significa que quando ele promete algo a você, já considerou todas as variáveis, todos os obstáculos possíveis, todas as suas fraquezas, e ainda assim escolheu fazer aquela promessa. O tempo de Deus versus nosso tempo. Um dos maiores desafios para nossa fé é a diferença entre o tempo de Deus e o nosso. Vivemos presos ao relógio e ao calendário. Queremos resultados imediatos. Quando oramos por algo, muitas vezes esperamos que Deus responda no mesmo dia, na mesma semana ou no mesmo mês. Mas Deus existe fora do tempo. Para Ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segundo Pedro, do 3:8. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. José esperou 13 anos entre seu sonho e sua elevação no Egito. Davi foi ungido rei quando jovem, mas esperou anos para assumir o trono. O tempo de espera não é tempo perdido. É o período em que Deus está trabalhando, tanto nas circunstâncias quanto em você. Durante a espera, pergunte-se: o que Deus está tentando me ensinar neste período? Como posso crescer em caráter enquanto aguardo? Que preparação preciso para estar pronto quando a promessa se cumprir? Lembre-se, a demora não é negação, é apenas parte do processo divino. As condições das promessas.
Algumas promessas de Deus são incondicionais, acontecerão independentemente das ações humanas. Outras, porém, vêm com condições. Por exemplo, em 2 Crônicas 7,14, Deus diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O denote os se e o então. Há uma condição para o cumprimento. Às vezes não vemos promessas se cumprindo porque não atendemos a nossa parte do acordo. Frequentemente queremos os benefícios da promessa sem assumir a responsabilidade envolvida. Pergunte-se honestamente: estou cumprindo as condições associadas a esta promessa? Há alguma área de desobediência em minha vida que pode estar bloqueando o fluxo da bênção? Tenho buscado a Deus apenas pelo que Ele pode me dar ou pelo relacionamento com Ele, reconhecendo quando Deus já cumpriu. Outra razão pela qual duvidamos é que, às vezes, Deus já cumpriu a promessa, mas não da forma como esperávamos. Temos uma imagem mental de como a resposta deve parecer, e quando ela vem em outra forma, não a reconhecemos. Os judeus esperavam um Messias político que libertaria Israel do domínio romano. Quando Jesus veio oferecendo libertação espiritual e um reino não deste mundo, muitos não o reconheceram como o cumprimento da promessa messiânica. Deus sempre cumpre suas promessas, mas frequentemente de maneiras que superam nossa imaginação limitada. Como diz Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Talvez você esteja esperando que Deus responda de uma forma específica, enquanto Ele já respondeu de uma maneira melhor que você ainda não percebeu. Pause por um momento. Respire profundamente. Reflita sobre as áreas de sua vida onde você está esperando por Deus. Poderia ser que Ele já tenha respondido, mas não da forma que você imaginava, quando a promessa parece impossível. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou, tendo falado, não o cumprirá. Estas perguntas retóricas no versículo de hoje são poderosas. Elas nos convidam a olhar para o histórico de fidelidade de Deus. Pense em Sara, que riu quando ouviu que teria um filho em idade avançada. Parecia biologicamente impossível. No entanto, um ano depois, ela segurava Isaque em seus braços. Pense nos israelitas diante do Mar Vermelho. À frente, águas intransponíveis. Atrás, o exército egípcio. Parecia não haver saída, mas Deus abriu o mar. Pense em Maria, questionando como poderia conceber sendo virgem. O anjo respondeu: para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Quando a promessa parece impossível, é exatamente quando Deus faz seu melhor trabalho. É quando sua glória brilha mais intensamente, quando não há como atribuir o resultado a coincidências ou esforços humanos. Se você está diante de uma situação aparentemente impossível, saiba que está no território onde Deus mais gosta de operar. É na impossibilidade humana que o poder divino se manifesta plenamente, alimentando sua fé durante a espera. Enquanto você aguarda o cumprimento da promessa, existem passos práticos para fortalecer sua fé. Relembre promessas já cumpridas. Mantenha um diário de gratidão, onde você registra as vezes em que Deus foi fiel no passado. Nos momentos de dúvida, volte a estas páginas. Medite na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais sua fé cresce. Cerque-se de testemunhos de fé. Busque exemplos na Bíblia e ao seu redor de pessoas que viram Deus cumprir o impossível. Declare a promessa. Há poder em proclamar a promessa de Deus em voz alta, especialmente quando as circunstâncias parecem contradizê-la. Pratique a gratidão antecipada. Agradeça a Deus como se a promessa já tivesse se cumprido. Esta é uma poderosa expressão de fé. Sirva enquanto espera. Às vezes, o melhor remédio para a impaciência é tirar o foco de nós mesmos e servir aos outros. Durante o tempo de espera, lembre-se,
O processo é tão importante quanto o resultado. Muitas vezes, quem você se torna enquanto espera é o verdadeiro milagre que Deus está operando. A promessa maior. Por trás de todas as promessas específicas de Deus, existe uma promessa maior que sustenta todas as outras, a promessa de sua presença. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Esta é a promessa que nos sustenta, mesmo quando outras promessas parecem distantes. Enquanto esperamos por respostas específicas, podemos descansar na certeza da presença constante de Deus. E é esta presença que transforma a jornada de espera em uma experiência de intimidade com o Pai. Às vezes, a própria espera é o presente, porque nos leva a um relacionamento mais profundo com aquele que prometeu. O que fazer com suas dúvidas? Se você está lutando com dúvidas sobre as promessas de Deus, saiba que não é o primeiro e não será o último. João Batista, que proclamou Jesus como o Cordeiro de Deus, mais tarde enviou mensageiros para perguntar: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Mateus 11:3. Até mesmo grandes homens e mulheres de Deus têm momentos de dúvida. A diferença é o que fazemos com essas dúvidas. Leve suas dúvidas a Deus em oração honesta. Compartilhe-as com irmãos maduros na fé que possam encorajá-lo. Busque a palavra para restaurar sua confiança. Lembre-se que duvidar não é pecado. Desistir é que seria. Como o pai na narrativa de Marcos 9:24, podemos clamar: Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. O caráter de Deus como garantia. No final, a garantia de que Deus cumprirá suas promessas não está em nossa fé, mas no caráter dele. Ele é fiel mesmo quando somos infiéis. 2 Timóteo 2:13. Ele não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Sua palavra não volta vazia. Isaías 55:11. A questão fundamental é: você conhece o coração de Deus? Porque quando realmente conhecemos quem Ele é, sua bondade, sua fidelidade, seu poder e seu amor, confiamos mais facilmente em suas promessas. E é por isso que o versículo em Números é tão poderoso. Ele não apenas afirma que Deus cumprirá suas promessas, mas revela algo fundamental sobre seu caráter. Ele não é como nós. Sua palavra tem um peso eterno que nenhuma palavra humana jamais terá. Momento de reflexão e oração. Vamos fazer uma pausa para refletir e orar. Pense na promessa que você está esperando que Deus cumpra. Talvez seja relacionada à sua saúde, suas finanças, um relacionamento, um ministério ou um sonho que Ele colocou em seu coração. Agora, considere estas perguntas. Estou confiando no caráter de Deus ou nas aparências? Tenho medido a fidelidade de Deus pelo padrão humano? O que preciso entregar hoje para renovar minha confiança nele? Vamos orar juntos. Pai Celestial, confesso que muitas vezes tenho duvidado das tuas promessas quando olho para as circunstâncias ao meu redor. Perdoa-me por medir tua fidelidade pelo padrão humano. Hoje escolho crer que tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que prometeste, cumprirás. O que falaste, farás acontecer. Renovo minha confiança em ti neste momento. Para as situações que parecem impossíveis, declaro que nada é impossível para ti. Para os sonhos que parecem mortos, declaro que tu és o Deus da ressurreição. Para as promessas que parecem distantes, declaro que teu tempo é perfeito. Ajuda-me a esperar com paciência e fé. Transforma-me durante o processo de espera e, acima de tudo, ajuda-me a valorizar tua presença ainda mais do que tuas promessas. Em nome de Jesus, que é o sim e o amém de todas as tuas promessas, eu oro. Amém. Conclusão. Promessas cumpridas. Enquanto concluímos, quero lembrá-lo de uma verdade poderosa. Cada promessa na Bíblia que já se cumpriu, e foram milhares delas, é um testemunho da fidelidade de Deus para as promessas que ainda aguardamos.
A promessa do Messias se cumpriu em Jesus. A promessa do Espírito Santo se cumpriu em Pentecostes. A promessa da salvação se cumpre cada vez que um pecador se arrepende e crê. E um dia todas as promessas remanescentes também se cumprirão. O próprio Jesus retornará como prometeu. A nova criação virá, como anunciado. Toda lágrima será enxugada, como garantido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele fará. O que ele falou, ele cumprirá. Esta é a âncora da nossa alma, a absoluta confiabilidade de Deus. O que você fará com esta verdade hoje? Vai continuar olhando para as circunstâncias ou vai fixar seus olhos naquele que prometeu? A escolha é sua. Mas lembre-se, fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Convido você agora a tomar uma decisão. Escreva nos comentários deste vídeo qual promessa você está agarrando hoje. Compartilhe seu testemunho de espera e fé. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para renovar sua própria confiança nas promessas de Deus. E se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais mensagens como esta. Vamos espalhar esta verdade transformadora para todos que precisam ouvir. Deus não é homem para que minta. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus, enquanto você aguarda o cumprimento de suas promessas. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua jornada de fé.